Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre indexação. O que a gente vai ver sobre indexação? Conceitos básicos, diferença de índice denso para espaço, o que é índice primário para índice secundário, índice de múltiplos níveis e exemplos práticos de índices que são utilizados, na prática. São os índices de árvore B+, e hash. Esses dois aqui precisam, nós para sabermos utilizar esses índices, a gente precisa conhecer esses conteúdos teóricos. Indexação. Quando eu preciso usar indexação? Eu tenho uma grande quantidade de informação armazenada, mas eu não uso, eu não armazeno, eu não recupero todas as informações. Eu só, geralmente, preciso acessar uma pequena parte, uma pequena porção dos registros que são armazenados em arquivo ou na tabela, em um banco de dados que fica armazenado em uma memória secundária, no disco rígido. Então eu tenho um exemplo que eu tenho umas informações armazenadas sobre a agência bancária e eu quero encontrar todas as contas na agência Dantal. Eu não quero acessar de todas as agências, eu quero acessar somente da Dantal. O que o SGBD faz quando uma consulta desta é realizada? O SGBD tem a forma que ele tem, isso aqui representando meus dados que estão no disco rígido, ele vai acessa o disco rígido, verifica um por um e vai retornando para mim. Uma forma eficiente de fazer isso é utilizando o índice, sem ter que ler cada um desses registros e verificar o nome da agência Dantal. Então o índice é um caminho mais curto para localizar uma informação. A gente pode fazer uma analogia aqui na biblioteca. Em uma biblioteca eu tenho uma quantidade de livros, para eu não ter que ir em seção por seção procurando um livro, por exemplo, de banco de dados, eu tenho um índice, um sumário que eu acesso e sei que o livro de banco de dados em ordem alfabética ali, banco de dados, está em uma determinada seção, na seção X ou 3, e aí eu acesso, eu não preciso acessar as 20 seções, eu só vou na seção 3 e no tombo tal eu acesso aquele livro. Então é a mesma ideia aqui. E eu não consigo levar todos os livros, ter acesso aos livros da biblioteca todos, mas o índice eu consigo ter acesso. A ideia aqui é a mesma coisa, eu não consigo armazenar todas as informações do banco de dados, carregar na memória para ler essas informações, porque são giga de informações, e aí eu não consigo fazer isso, ou até tera. E o índice, a ideia é que ele seja só o caminho mesmo, e eu consigo carregar na memória e eu acesso as informações de forma mais rápida. E aí, conceitualmente, eu tenho índices de dois tipos. Os índices ordenados, que eu preciso que as informações estejam ordenadas, e o índice hash, que é utilizado uma função, a chamada função hash, e aí eu acesso os valores por meio de uma faixa de buckets, que o bucket é o valor que é atribuído a uma determinada função. E aí esse bucket é um espaço que eu tenho na minha memória para acessar e localizar qual é a posição do registro num banco de dados no disco rígido. Existem diversas técnicas para esses dois tipos aqui básicos. Vamos ver vantagem e desvantagem deles. Vamos ver sobre os índices ordenados. Primeiro, depois a gente vê do hash. Cada técnica dessas precisa ser avaliada por alguns tipos. Então, tipo de acesso, encontrar uma informação pontual ou encontrar uma faixa de valores. Então, o tipo de índice hash é interessante para uma informação que é pontual. Eu quero acessar a agência X. Faixa de valores, eu quero acessar os clientes que recebem entre 1.000 e 10.000. Então, é uma faixa de valores. Eu quero verificar também o tempo de acesso, como é que está sendo, e aí eu vou analisar o tempo de inserção, quando eu insiro informação eu também tenho que atualizar meu índice, o tempo de remoção, quando eu removo também a informação do banco de dados eu tenho que remover do índice, espaço extra que o índice acaba tendo também. E se o índice for muito grande, acaba que ele não cabe na memória principal. E aí eu tenho estratégias para que esse índice caiba, que a gente vai ver em seguida. É interessante ter mais de um índice em uma tabela. Eu posso ter, na verdade, mais de um índice, mas eu não posso utilizar arbitrariamente qualquer um, porque também vai impactar no desempenho. Quanto mais índices eu tiver,
eu posso deixar a atualização e a remoção lenta também, porque quando eu for atualizar o banco de dados, eu vou ter que atualizar o índice. Mas eu posso ter por autor, por título, por assunto, por exemplo, de uma biblioteca. Então é interessante por quê? Porque quando eu for pesquisar por autor, essa informação vai ser mais rápida, porque eu vou estar utilizando um índice. E quando eu busco isso por autor, por título, eu uso o atributo, ou posso usar conjunto de atributos para buscar registros em uma tabela. E esse conceito é chamado chave de procura. Eu localizo uma informação por meio dessa chave. E essa chave não é chave primária, nem chave candidata, muito menos superchave. É uma chave que eu procuro uma informação. Nesse caso aqui, por exemplo, autor. Autor pode ser uma chave de busca, porque eu estou querendo localizar um registro de forma mais rápida por meio do autor. E aí vem os índices ordenados, que eu tenho dois tipos de índices ordenados, que é o de ordem sequencial do arquivo, é aquele que é armazenado lá no disco rígido e ele segue a ordem, geralmente da chave primária. Então eu coloco lá um código 1, 2, 3, ele vai estar armazenado naquela ordem ali. E é o índice primário, chamado também de índice clustering, de agrupamento. Os outros índices são chamados de índices secundários, ou não clusters, que são qualquer outro campo. Por exemplo, no exemplo aqui, autor é um índice secundário, porque não é a chave primária. Pelo menos nesse exemplo que eu estou citando aqui. E dois tipos de índices podem ser utilizados para representar essas informações, para armazenar essas informações aqui nos índices ordenados. O índice denso, que para cada valor de chave de busca, para cada registro aparece um valor de chave de busca no arquivo do índice. E o espaço não, cada registro são armazenados somente, esses índices são armazenados para somente alguns registros. Por exemplo, aqui está um exemplo do índice denso, eu tenho aqui a agência de um sistema bancário, aqui. Então, para cada uma dessas entradas, eu tenho aqui um índice apontando. Então, isso aqui é memória principal, isso aqui é disco rígido. Então, Bristol está apontando, Downtown, Mianos e por aí vai. Então, para cada índice contém um valor de chave de busca e um ponteiro que vai apontar lá para o registro no disco rígido. Já o espaço não. Então, eu tenho somente para alguns. E percebe, a minha chave de busca aqui, o índice é um índice ordenado, certo? Ele tem que estar ordenado aqui. E aí, nesse caso, o nome da agência aqui é minha chave de busca e a chave primária. Índice primário eu tenho que ponderar se eu vou usar o índice espaço e denso e ver vantagens. O índice denso é mais rápido, porque para cada entrada eu tenho um registro, aí ele aponta para o registro no banco de dados, ele consegue localizar de forma mais rápida, porém ele tem uma sobrecarga maior de espaço. Já o índice espaço, ele requer menos espaço na memória, mas ele não localiza de forma tão rápida quanto o denso. Então eu tenho essas vantagens aqui para cada um desses índices. Já o índice secundário, né, como eu falei anteriormente, pode ser qualquer outro campo, atributo que não representa a ordenação do arquivo. Então ele é chamado de índice secundário. Então naquele mesmo exemplo que a agência está ordenada, né, porque é o índice aqui primário, então está ordenado por ele. E quando eu faço um índice secundário aqui, nesse caso está o índice denso, para cada entrada eu aponto para o registro do banco de dados, eu tenho aqui saldo, e esse saldo aqui, você vê que ele percebe que ele não está ordenado. Então ele tem, olha o trabalho que esse índice tem que ter para localizar essas informações. O índice, na hora de inserir ao fazer um índice secundário, eu vou ter que fazer isso aqui. Ele vai ter que localizar esse registro no disco rígido e atualizar essa informação. No índice também, ao excluir a mesma coisa. Então, na hora que a gente for pensar em criar índice, não criar de forma arbitrária, aleatória, eu tenho que definir um índice usando um critério, porque eu tenho um custo. Se não é a chave primária, o índice secundário, ele vai deixar o banco de dados um pouquinho mais lento, porque na hora de inserir, na hora de remover, ele vai ter que fazer essa atualização desse índice aqui, se for espaço ou se for denso. Esse caso aqui é um exemplo de índice denso. E um outro exemplo aqui, utilizando
o nome dos clientes. Então, green, ele vai apontar aqui, tem um bucket que ele vai apontar para uma faixa aqui, nesse caso, para o green aqui, para o John, para o Eos, não está ordenado, então todos que são estão relacionados a esse bucket estão aqui. O Lindsay, menores que Lindsay, então aqui Lily e Peterson, e Smith, os maiores que Smith estão aqui. Então percebe que eu tenho esse custo, ao criar aqui um índice secundário. Toda vez que eu inserir informação aqui que não vai estar ordenada, ele vai ter que ir lá no meu índice e atualizar. Pode ser que esse meu índice não caiba na memória principal. Não cabendo na memória principal, o que vai acontecer? Eu posso criar camada de índices aqui. Quando eu falo eu posso, isso aqui pensando em desenvolvedores de SGBD. A gente, programador, não vai atuar em nenhum desses níveis aqui. Isso aqui é tudo conceitual. Na hora que o SGBD foi elaborado, foi feito, tomou-se decisão em fazer índices denso, espaço, implementar com hash ou com árvore B, certinho? Então, para resolver esse problema de o índice não caber na memória principal, eu posso criar várias camadas. E aqui eu posso ter essa camada aqui esparsa, então tá de forma esparsa, ou de forma densa. E aqui está um exemplo de índice esparso. Então o que vai acontecer? Eu não vou carregar tudo isso aqui na memória principal. Eu carrego primeiro essa parte, localizo a informação que eu quero, vamos supor que seja o 170. Então na próxima vez que eu for carregar, eu não vou carregar todos esses aqui, eu só vou carregar o índice que tem o 170. Então vai caber, a ideia é que caiba na memória principal. Então o objetivo disso se o arquivo de índice se torna muito grande para ser armazenado em um bloco de disco, é interessante indexá-lo em mais de um nível. E aí vem a vantagem, índice pequeno pode ser mantido em memória, e o tempo de busca é mais rápido quando eu coloco na memória principal. Desvantagem, muitos níveis de índice podem aumentar a complexidade do sistema. Então alguns SGBDs podem ter tomado a decisão de não utilizar índices de níveis múltiplos, e usado aqui uma solução com árvore B, que é o nosso próximo assunto aqui. Ao usar uma árvore B, eu consigo localizar uma informação, o B de balanceada, de acordo com a altura daqui da minha árvore. Então, da raiz ao folha tem o mesmo tamanho, por isso que ela é balanceada. Se eu pegar aqui Bristol, altura 2, se eu pegar Round Hill 2 também. Um exemplo aqui para 3, N3, eu tenho 3 ponteiros, e eu armazeno N-1 registro. Nesse caso, o máximo que eu posso armazenar aqui para cada nó são 2. Característica da árvore B, é que eu localizo as informações, todas estão ordenadas, né? Lado esquerdo são menores do que o lado direito, em ordem alfabética. Quando eu precisar localizar uma informação aqui, downtown, eu desço aqui, não acesso todos os outros nós, e acesso aqui em 2 níveis, o downtown, por exemplo. E, além disso, eu tenho um ponteiro aqui, o último ponteiro, que a gente não usa, só no folha que a gente usa, ele consegue fazer essa ligação com todos os registros. Percebe que eu tenho uma sequência aqui, e eu consigo pesquisar faixas, por exemplo. Eu quero saber todas as agências de downtown até Redwood. Eu faço isso aqui, percorro de lá até aqui, e acesso a informação de forma em faixa. Aqui está um outro exemplo com n igual a 5, então eu tenho 5 ponteiros, podendo colocar 4 informações, e o mínimo que eu tenho que ficar aqui é a metade do n. Então 5 dividido por 2 dá 2,5, parte inteira 2, então no mínimo eu tenho que ter 2 registros aqui. Então essa é a característica da árvore B+, ela é muito utilizada para criação de índice, porque eu não preciso acessar todos os meus registros como da forma sequencial. A busca dela é mais rápida. E eu tenho também a árvore B. Comparando aqui a árvore B, que também é utilizada, a diferença é que eu não tenho a duplicação de registros aqui no meio, como na árvore B+. Isso é uma vantagem, porque eu acesso, se eu for acessar os registros aqui, eu não preciso, por exemplo, aqui eu acesso 2 níveis, mas aqui eu acesso um nível só. A desvantagem da árvore B é que eu não consigo fazer essa faixa de valores aqui no nó folha.
porque eu não tenho as informações duplicadas. Então, se eu quiser de Bristol a Redwood, eu tenho que percorrer aqui embaixo, eu tenho que percorrer o nó raiz também. Então, eu tenho essa característica da árvore B. E além disso, eu tenho que ter um ponteiro a mais aqui, apontando para o bucket, onde vai localizar esse meu registro. Certinho? Então, esse assunto vocês estudaram em estrutura de dados, relembrando um pouquinho de árvore B e árvore B+, tem essa diferença. A árvore B+, apesar dessa limitação o acesso do nó raiz para o folha ser maior, acaba que a atualização e a remoção dela compensa na hora de eu fazer essa busca por faixa. Então ela é muito utilizada por isso. E o outro, e todos esses índices que nós estudamos agora, conceitualmente, e a árvore B, são índices ordenados. O hash é um exemplo de índice não ordenado. Para eu utilizar a função, o hash como índice, eu uso uma função hash. Nesse caso aqui está um exemplo h, chave, mod de n. E eu vou utilizar, de acordo com essa função, eu vou alocar em um bucket aqui na minha memória. Ao encher esse bucket aqui, eu infelizmente preciso criar páginas de overflow. E aí o acesso não é direto, ele vai vir aqui e vai localizar nos próximos buckets aqui, chamados de páginas de overflow. Como é que eu faço inserção de um índice hash? Usando essa função aqui, mod de 6, eu quero inserir o número 7, o registro 7. 7 mod de 6 é 1, o resto é 1. Então eu vou inserir no bucket aqui 1. Então os dados estão ordenados pela chave 1. E se o 1 aqui estiver cheio, ele vai criar lá o bucket de overflow. Só que a característica aqui do hash é que eu preciso ter uma função que me dê isso aqui de forma uniforme, porque senão eu vou gerar muitos overflows aqui, se cair sempre em um bucket só. Então o desafio é fazer com que isso aqui seja uniforme. Tem uma desvantagem também que esse hash estático ele é fixo. Então se eu tenho aqui 6, eu só vou ter 6 buckets. Nesse caso, de 0 a 5, 6 buckets. Encheu esses buckets, eu uso o de overflow. Ao buscar o 14, por exemplo, 14 mod 6, 12, sobra 2, então eu acesso aqui de forma rápida o meu índice, e aí eu localizo essa informação do banco de dados. Certinho? Então, eu tenho uma inserção, eu tenho uma busca que é muito direcionada, é muito pontual. Então, a função hash ela é importante, ela que vai distribuir de forma uniforme esses buckets, e o número de buckets é como um parâmetro. Isso, quando a gente for usar o hash, a gente vai ver exemplo de como usa o hash, quem determinou esse parâmetro foi o SGBD. Então a gente só vai criar usando o hash, mas sem determinar esses parâmetros. Aqui tem um exemplo usando o número da conta para o arquivo conta. Então percebe que eu tenho um bucket, ele aponta aqui diretamente para o endereço que está localizado no disco rígido. Quando esse bucket está cheio, ele vai criando os de overflow, e acontece, se não for bem distribuído, acontece que um vai estar com overflow, outros vão estar vazios, sem utilização. E aí, desvantagem é que o número de buckets é fixo, então eu determinei que são 3, 6, 7, ele vai ser 7, vai ser pré-estabelecido. Se o arquivo encolhe muito, o espaço é desperdiçado, já que os buckets são fixos. Então tem esse problema também. Crescimento de arquivo produz longas cadeias de página de overflow, prejudicando o desempenho de busca, como eu falei anteriormente, porque o acesso não vai ser direto, ele vai vir aqui e vai ter que pesquisar nos bancos de overflow aí. E essa desvantagem de ter buckets que não são utilizados. E a alternativa é periodicamente modificar essa função hash, estruturar todo o arquivo de modo para evitar essas páginas de overflow, ou fazer o rehash, que aí toma muito tempo. Essa função é atualizada e o índice não pode ser utilizado. Tem essa característica, o banco de dados não pode estar sendo utilizado. Então, quando eu utilizar um rehash, ele vai atualizar o índice e esse processo ele fica parado sem o banco estar sendo utilizado. Eu posso utilizar aqui hashes dinâmicos, que ele estende de acordo com a quantidade
de dados que está sendo utilizado. Aqui resume o que a gente viu a parte conceitual do que é um índice primário, o que é um índice secundário, índice esparso, índice denso e de múltiplos níveis, e na prática a gente usa o índice de árvore B+, árvore B, ou o índice hash. E aí a gente tem que ponderar e saber quando devo utilizar um ou outro, isso aqui é importantíssimo. Hash é excelente para seleção por igualdade, porque quando eu coloco um valor exato, ele localiza, por meio da função, aquele registro que vai estar na memória principal. Então ele é muito bom para isso. E não suporta range. Então se eu coloco uma faixa de valores, saldo entre um valor 10 e 20 mil, ele não vai conseguir localizar. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que percorrer, quando eu faço por intervalo, deixa eu voltar aqui, ele não vai utilizar aqui essa função, ele vai ter que vir aqui em registro por registro, localizando o saldo que está nessa faixa. Então a função hash não é para ser utilizada com range, com faixa de valores. E aí a árvore B+, suporta essa seleção de range e são quase tão boas quanto o hash para igualdade. Então a árvore B+, ela é tão boa quanto a hash. E aí o que a hash diferencia? A hash é muito útil na implementação do operador de junção, que inclui diversas seleções por igualdade. E aí tem uma diferença de custo entre a B-tree e a hash. É bem significativo nisso aqui. Certo? Muitos SGBD só implementam estruturas por árvore B+. O MySQL ela implementa as duas. E, gente, essa parte inicial, teórica, vocês podem encontrar no livro de Coates, né, capítulo 11, indexação em hash. Aqui eu tenho indicação de exercícios nessas páginas aqui. Certinho? E é isso. Até a próxima.